Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Lição de número 12, vamos já caminhar para o fim. Com certeza a penúltima lição deste trimestre, né? Nós queremos aqui, desde já, louvar ao Senhor, não é? Pela maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou em tempo oportuno e nos oportunizou também de podermos cooperar na sua obra, né? Nesse sentido, queremos desde já saudar os irmãos, desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Adolvilson, a paz do Senhor. Senhor Pastor Hércules, aos nossos professores e alunos da maior escola teológica que existe, não é? A Escola Bíblica Dominical. E a lição de número 12, que será ministrada presencialmente dia 21 de dezembro de 2025, alguns dias antes aí do Natal, não é? Todos são bem-vindos aí para a lição número 12, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Com certeza será uma bênção, porque Deus está aí nos orientando através da sabedoria do Espírito Santo para trazer o melhor da palavra de Deus, não é? Através da Escola Bíblica Dominical. Maravilha, então, meus irmãos, conforme o pastor Adolvilson já anunciou aqui, o Espírito Humano, que apesar de na nossa arte aqui, não é, ter ficado com um E maiúsculo, é, na verdade, o espírito humano que deve ser grafado com letras minúsculas. Aqui está maiúsculo porque a gente faz as iniciais maiúsculas nesse grafismo aí da nossa arte, não é? De início da escola dominical. Mas o espírito humano e o espírito de Deus é o assunto da lição, a de número 12. O texto de Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo testifica com o espírito humano que nós somos filhos de Deus, Romanos 8, e o versículo de número 16. A verdade prática diz o seguinte: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e também produzindo o seu fruto. E aí nós vamos então para a leitura bíblica em classe, que nesta lição de hoje são 3 perícopes. Você pode acompanhar através da sua revista, Romanos 8, versículos 14 a 16, também primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 14, e ainda a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. São esses aí os versículos que estão dando base e sustentação para o estudo desta lição, a de número 12. Os objetivos da lição são 3, os tópicos aqui da nossa lição que está em curso. No caso, no primeiro tópico, nós vamos ensinar como o Espírito Santo inicia e também como ele fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé e ainda ensinando as verdades divinas. No segundo tópico, nós vamos mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E no último tópico da lição, o de número 3, nós vamos enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as verdades do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Esses os objetivos da lição, que tem como sugestão da CPAD os hinos 75, 131 e o 227 para o devocional da Escola Bíblica Dominical. A palavra-chave é comunhão e o pastor Adolvilson já vai trazer aqui para os irmãos uma definição desta palavra-chave. Muito bem, quem nos acompanha, eu trago primeiro aqui uma definição geral da palavra. Comunhão. A palavra comunhão, de acordo com o dicionário Roais, refere-se a um ato ou efeito de compartilhar algo em comum, seja uma união de ideias, sentimentos, propósitos, bens ou participação em uma comunidade. Agora nós temos uma palavra grega aí para comunhão, koinonia. É uma palavra grega que significa comunhão, participação e companheirismo. A definição teológica de koinonia ou comunhão é a união espiritual e profunda entre os cristãos que compartilham a mesma fé, o mesmo Espírito e o mesmo propósito em Cristo. Esse conceito vai além de um simples convívio social, representando uma participação mútua em Deus, no Evangelho e na missão de servir,
Koinonia descreve um vínculo que une os fiéis entre si e a Deus, sendo expresso no companheirismo, no apoio mútuo, na adoração e no amor compartilhado. Então está aí a definição de comunhão. Maravilha, meus irmãos. Vamos aqui orientar os irmãos em relação ao acesso à aula e também ao material para download. Se você está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, logo na descrição desta aula você tem ali o link de acesso à nossa plataforma online.cetadb.com.br. Você acessa a plataforma e se você não tem ainda uma conta na plataforma, você vai criar essa conta. Então na parte de baixo aí, você vai encontrar o botão entrar, você clica em entrar, na tela seguinte você clica em criar conta. E aí você fornece os seus dados, cria uma senha e quando você criar esta conta, automaticamente você já vai ter acesso ao material da Escola Dominical, que está totalmente gratuito para que você possa acessar, assistir a aula na plataforma, fazer download dos slides em PDF, em PowerPoint. Os slides são esses que nós utilizamos na aula, que também é reproduzido no monitor aqui atrás da gente, né? São esses slides que está ali disponível gratuitamente para os irmãos. Além disso, nós também fornecemos para os irmãos para download o material de apoio, que é esse aqui, ó. Nesta lição, são 31 páginas, o material que você tem aí para utilizar-se para a fundamentação sua, pessoal, e se você é um professor, você vai poder lançar mão também do conteúdo que aqui está para a sua aula. Então aqui nós temos hoje definições a respeito de testificar, intercessão, edificação, fruto do Espírito, regeneração, vivificação, homem espiritual, homem natural, comunhão, a palavra-chave que o pastor já definiu aqui, renovação da mente, aí homem interior, adoção, espírito de escravidão, espírito de adoção, Abba, do termo Abba Pai, pedagogia do espírito, gemidos inexprimíveis. Além disso, nós temos o comentário sobre o textuário da lição, sobre a leitura bíblica em classe, sobre a palavra-chave comunhão e comentário a respeito de cada um dos 3 tópicos da lição, para que você tenha condições de aprofundar o seu conhecimento. Além disso, no final deste material, você tem uma dinâmica didática e pedagógica para aplicar junto à classe e, com isso, fixar melhor os conceitos propostos nesta lição. Nesta lição, a de número 12, que traz por título o Espírito Humano e o Espírito de Deus, a dinâmica tem por título Vela, Sopro e Fruto. É uma dinâmica bem joia, que vai com certeza potencializar o aprendizado dos irmãos em relação ao conteúdo que está proposto nesta lição 12. Então acesse a plataforma, crie o seu perfil ali, a sua conta, é gratuito e você vai ter toda esta riqueza de material para estar acessando. Lembrando que, ainda que tenha um custo para a gente elaborar esse material todo, para estarmos aqui toda semana gravando aula, isso tem um custo, mas nós não estamos cobrando. Esse material da Escola Dominical está sendo disponibilizado para os irmãos gratuitamente. Então, aqueles que acharem que é conveniente, acessem, faça download, estudem. Se ficou dúvida, porque nós temos irmãos que faz download do material e depois tem alguma dúvida, quer esclarecer alguma questão, você pode colocar no comentário aqui, não é? Ou através do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, no próprio vídeo aparece, vou colocar aí, o meu WhatsApp é 43 999 60 8886. Só você mandar uma mensagem, colocar ali qual a lição que você está estudando, qual a dúvida que você tem. E às vezes não é possível responder de imediato, porque, só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos gravando esta aula, não é, no final do dia, já início da noite, vou ser bem objetivo aqui para os irmãos, agora são 6h40, 18h40 da noite, não é? Quando nós estamos gravando essa aula aqui. É porque durante o dia a gente tem as atividades, o pastor Adovilso, ele atende na igreja sede nossa aqui em Apucarana, eu tenho os compromissos da escola, tenho que responder alunos, enfim, então a gente responde com certeza, se não no dia seguinte, porque daí à noite eu vou fazer as pesquisas necessárias para poder responder aos irmãos. O fato é que quando mandam dúvidas, sempre a gente manda respostas objetivas por meio de texto, por meio de áudio, em algum momento que se fez necessário também por meio de vídeo, mas
a gente está aí. E como disse, este trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical, ele é gratuito. Agora o indivíduo vai dizer assim, pastor, eu quero estudar contigo aí em Apucarana. Pronto, ficou fácil. Aí você vai falar com o nosso pessoal da secretaria, que vai fazer o encaminhamento para que você se inscreva para estudar presencialmente. Aí as aulas aqui em Apucarana, do curso básico é na segunda-feira à noite e do curso médio na quarta-feira à noite. Isso. Pronto, aí você vai vir aqui, vai sentar com o pastor Adolvilson lá na nossa igreja sede, onde funciona a classe, e você vai ter as aulas presenciais com o pastor Adolvilson. Mas você disser, não pastor, eu quero fazer na plataforma porque eu moro distante. Amém, você vai acessar a plataforma. Eu já expliquei aqui até como você faz para criar a sua conta. Você vai adquirir o curso, vai receber material didático pelo correio e vai poder estudar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Ficou a dica aqui. Vamos então introduzir a lição, é a de número 12. E nesta lição, a de número 12, nós vamos estudar alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano, ou seja, a obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nós. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino de toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e também do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Esta é a proposta da lição 12, que nós já vamos aqui então para o tópico primeiro desta lição, falando sobre a obra inicial do Espírito Santo, com o pastor Adolvilson. Muito bem, lembrando, a gente sempre fala para os professores procurarem administrar o tempo, pastor Hercules, para que eles cheguem no tópico 3, para escorrer toda a lição, senão fica incompleta. O conteúdo todo, com certeza. É bom administrar o tempo. Se chegar até no tópico 1, fica incompleto, tópico 2 fica incompleto. Então, se for possível, né, administrar bem o tempo para encerrar a lição no tópico 3 e na conclusão, para ficar aí completinho, não é mesmo? Tópico 1 e o subponto 1, consciência e fé, tá certo? Aqui nós temos um título já, uma palavra, consciência. E os irmãos que acompanharam, lembram que na lição de número 6, nós estudamos amplamente essa questão da consciência, né? Que é o tribunal interior. A consciência nos absolve ou nos acusa. Até tem um texto em Romanos capítulo 2 e versículo 15. Porém, na lição número 6 está mais amplamente explicado sobre consciência, né? Está escrito aí, a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência. Lembrando que é a última aula com referência ao espírito humano. Depois vai ter um panorâmico novamente, corpo, alma e espírito na última aula. Sobre o espírito em si, essa é a última aula, lição de número 12. Despertando o que? A consciência da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Veja bem, a ação do Espírito Santo desse primeiro parágrafo. Eu marquei aqui, sem a atuação do Espírito Santo, a nossa consciência não mudaria, pois a transformação interior e a renovação da mente são obras divinas realizadas pelo Espírito Santo. A consciência humana natural é vista como incapaz de discernir plenamente a vontade de Deus ou de mudar a si mesma para uma verdadeira santidade, né? Sem essa intervenção, que é algo sobrenatural, sobre-humano. Isto posto, quando o ser humano tem mudança de consciência, é um milagre do Espírito Santo, fazendo a colocação aí já neste primeiro parágrafo. Veja bem, Jesus falou sobre a obra do convencimento, está aí, não é? E quando vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, querido, quando nós pregamos aí, uma multidão aceita a fé em Cristo, não é? É uma obra aí entre o pregador e a atuação do Espírito Santo, que é Ele que convence. E nós já vemos aqui um milagre em nossa vida, não é? Ele nos convenceu, aceitamos a fé em Cristo e estamos aqui hoje realizando a sua obra. Esse texto está em João capítulo 16 e versículo 8, não é? Vamos para o terceiro parágrafo desse slide. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus, veja bem esse trabalho, é comunhão, é a definição da palavra, a comunhão entre o Espírito Santo e o Espírito humano. O Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra.
temos um texto aqui muito usado que eu quero trazer uma explicação sobre ele, aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que todos nós conhecemos. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, tem uma colocação importante sobre este versículo. A palavra grega para ouvir implica não apenas escutar passivamente, mas também entender, dar atenção e absorver a mensagem. Assim, a fé é uma resposta à pregação da palavra de Deus, que, por sua vez, é transmitida por meio da proclamação do Evangelho. Por exemplo, você está em um culto, está pregando, tem lá 100 pessoas. 100 pessoas estão ouvindo, mas quanto dessas 100 estão entendendo realmente a palavra de Deus? Então, veja bem que é mais profundo do que simplesmente, somente, não é, ouvir. Temos um outro texto aí, porque pela graça, Efésios 2,8, pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem que recebemos a salvação através de um dom que o próprio Deus deu para nós, né? A salvação é por meio da fé e é um dom de Deus, aleluia, é um presente que Deus nos dá, não é mesmo? E veja bem, o que também, continuando aqui na leitura, também atinge as faculdades da alma, Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração, coração aqui é alma, tá ok? Nós já vimos isso em aulas anteriores, com teu coração, ou a tua alma, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o versículo 10 de Romanos 10 diz lá, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o Espírito de Deus, ele atinge também aí as faculdades da alma. Vamos para o último parágrafo desse slide. Opera-se então a regeneração. A palavra é clara, nova geração, regenerar, não é? Novo nascimento. Então está aí, opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. Lá em João 3,5, nós sabemos o contexto desse texto, né? Que é o diálogo aí entre Jesus e Nicodemos. João 3,5 diz lá, Jesus respondeu, na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu trouxe aqui uma rápida colocação. Nascer da água fala de arrependimento e purificação, né? Nascer do Espírito diz respeito à ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o assunto desta aula, que transforma o ser humano. Jesus explicou uma realidade aí de forma poética, não é? Nascer aí da água e do Espírito. Temos aí também no finalzinho deste slide, o Espírito, não é? Está ali no finalzinho desse slide, temos ali o Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado e recebeu uma nova vida em Deus. Efésios 2:1 diz lá, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Agora veja bem, em suma, o que significa esse Efésios 2:1? O espírito do homem, que é o assunto de hoje, natural, não é? Está de fato desconectado com Deus, ou estava, né? E essa conexão é refeita através do Espírito Santo, lembrando que é através do Espírito do homem, né? Com E minúsculo, que o pastor aqui comentou, nós temos conhecimento de Deus. E o contato do Espírito Santo é justamente no Espírito do homem, aí começa toda essa regeneração, tá certo? Ainda sobre consciência e fé no próximo slide, esse novo homem, veja bem, o homem espiritual obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Antes não acontecia isso. Trouxe um adendo sobre isso, ele falou aqui, o homem natural e a desconexão. O homem termo natural, né, o termo natural, o homem natural, refere-se à pessoa que vive sob a influência da sua natureza humana caída, governada por desejos e paixões carnais, sem a influência do Espírito Santo. A Bíblia
especificamente ali em 1 Coríntios 2:14, afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, uma vez que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Essa condição resulta na separação ou morte espiritual causada pelo pecado original. Então veja bem a condição do espírito do homem natural, que não teve a sua regeneração e transformação. Agora, a reconexão do espírito do homem com o espírito, com Deus, melhor dizendo, é através do Espírito Santo. E eu trouxe aqui a restauração desse relacionamento com Deus, ou a reconexão com Deus, é um processo sobrenatural e soberano, realizado justamente pelo Espírito Santo, que é o assunto desta aula. Continuando aqui, assim a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito, conforme está escrito aí nesses textos aí, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Portanto, o Espírito de Deus, em contato com o Espírito humano, traz essa transformação para a glória do nome do Senhor. Muito bem, vamos então avançando aqui para o subponto 2, a pedagogia do Espírito. No seu material aí que você vai fazer download, nós temos uma definição. Não é para clarear para os irmãos a questão da pedagogia do Espírito. É a ação do Espírito Santo como mestre da igreja, porque o pedagogos, que é o termo grego para pedagogia que está aí, é exatamente isso, não é? Fundamenta, na verdade, esta pedagogia do Espírito, ela está fundamentada basicamente em duas perícopes na Bíblia. Primeiro, o texto de João 14 e 26. O texto de João 14 e 26, deixa eu mudar a página aqui para dizer para os irmãos, diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, o termo aí é pedagogos, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí também o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e os versículos 13 e 14, que diz assim, ó, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esses dois textos nos dão base para esta fundamentação da pedagogia do Espírito Santo. Eu deixei de ler o versículo 12, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2, 12, diz assim, ó, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, com letra minúscula aí, né? Mas o Espírito, aí sim com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui está o papel do pedagogo, aquele que ensina, que conduz, não é, pelo caminho. Por que a pedagogia do Espírito? Porque ele ensina, ele lembra, ele também forma. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, e você pode acompanhar isso aí pela sua revista, pela sua lição. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus, o texto que acabei de ler, 1 Coríntios 2, versículo 12. Paulo, ele se refere ao papel pedagógico do Espírito Santo, destacando exatamente que ele nos ensina as coisas que são espirituais. Eu já me referi também a esse texto, primeira epístola de Paulo 2, versículo 13, né? 1 Coríntios 2 e 13, ele destaca exatamente o fato de este texto ser o cumprimento da promessa que João registrou. 14, 26, eu também já me referi a respeito do Consolador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto ele
Jesus tinha dito. Portanto, meus irmãos, não podemos nos conformar com uma mente carnal, porque aí é você abrir mão da melhor parte, que é exatamente a ação do Espírito Santo na nossa vida. Abrir mão, não é? Ou deixar que a nossa mente se conforme desta forma, você pensar conforme os padrões do mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar. Como assim influenciar? Com filosofias, com ideologias e também com novas teologias, que não trazem nenhum tipo de acréscimo, ao contrário, só trazem engano. Então você vai verificar comigo que o Espírito Santo, ele é mestre e é intérprete, com base na promessa que Jesus fez em João 14, 26. Porque ele nos ensina, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus havia ensinado. Veja que essa pedagogia do Espírito, ela está fundamentada e no material de apoio eu fiz 4 destaques. Ensinar verdades espirituais, aplicar a palavra de Deus ao coração do ser humano, ajudar a lembrar os ensinamentos de Jesus e ainda formar o caráter cristão. Isso está bem destacado para você no material que você vai fazer download. Porque o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. O Espírito Santo, nesse contexto aí de João 14, 26, não apenas revela a verdade, mas ele forma o crente na verdade. Ele faz com que o crente esteja moldado segundo o padrão que é a verdade, a própria palavra de Deus. O Espírito Santo, ele confronta a influência do Espírito no mundo. Veja a literatura que nós temos da CPAD, e aí eu destaquei, porque lançamos mão nesse material da pequena enciclopédia bíblica, não é, da CPAD, alguns comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, também da Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Enfim, lançamos mão de um material que está indicado para os irmãos, inclusive para comprarem, adquirirem esse material. E tem uma novidade, se você acessar a plataforma do CETAD, hoje tem a livraria online já à disposição para você adquirir os materiais com preços super especiais. Mas, enfim, a literatura da CPAD, ela enfatiza constantemente essa batalha que há entre o Espírito, e aí se referindo ao Espírito Santo, e a oposição do Espírito que está no mundo, ou seja, o sistema de valores deturpados que estão aí em meio à nossa sociedade. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 8, ele fez esse registro: ninguém vos engane com filosofias, porque é isso que a sociedade está aí pretendendo. Mas o texto ainda do versículo 8 diz: segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, o Espírito Santo como mestre, aleluia, ele protege a mente do crente contra, e aí está bem pontuado no seu material de apoio, ideologias anticristãs, falsas teologias, filosofias humanistas e ainda os misticismos contemporâneos que você tem aí e que são hoje bastante divulgados pela mídia, especialmente a televisiva, mas a internet também está cheio dessa coisa aí. A pedagogia do Espírito, então, ela é doutrinária, ela tem o seu caráter prático e ainda, além desse caráter prático, também o caráter moral e também transformadora. Veja, então, a pedagogia do Espírito tem esta abrangência, não é isso? Vamos aqui para o subponto 3, com o pastor Adovilso, falar sobre a renovação da mente. Lembrando que o tópico 1 ainda está tratando o quê? Da obra do Espírito Santo. E a outra obra do Espírito Santo é isso daí, ó. Tópico 1 e o subponto 3 é a renovação da mente. Antes de iniciarmos, esse título aí propõe o quê? Transformação interior, renovação da mente, não é? É uma mudança profunda que começa no interior, modificando pensamentos, propósitos e vontade, o que consequentemente afeta nos comportamentos e hábitos. Claro, a pessoa transformada pela atuação direta do Espírito Santo, começa no espírito e alma,
o comportamento mudará radicalmente. Isso é fato, é uma realidade, não é? Vamos lá, no primeiro parágrafo. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para o nosso viver diário. Romanos 12, 2. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, o pastor acaba de comentar. Não se conforme, ou não entre na forma, não é? Dos costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Mudança, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. É a renovação da mente. E eu coloquei aqui transformação, é uma mudança radical, né? Nós vimos aí essa transformação, é uma mudança radical, como uma metamorfose que começa com a mudança de mentalidade, substituindo o modo de pensar mundano por um pensamento bíblico. É a mudança que Deus faz na vida da pessoa. Glória a Deus, E é nós isso aí. passamos por esse processo, né? Esse processo capacita a pessoa a experimentar e viver o que é bom, agradável e perfeito, segundo a vontade de Deus. Então nós vamos ali já, nesse segundo parágrafo, para isso é fundamental uma vida de consagração total. Romanos 12, 1, diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Interessante aqui, viu? Essa entrega completa, apresentar o corpo como sacrifício vivo, significa oferecer todo o ser, ou seja, corpo, alma e espírito, a Deus para o seu serviço. Para isso, então, é fundamental a consagração total. Para quê? Para a renovação da mente. Agora, veja bem, colocando, eu ler essa questão do resto aí do parágrafo, né? Diz lá: da qual fazem parte a oração, a leitura das Escrituras, as disciplinas espirituais das quais tratamos na lição de número 11. Lembra, aqui faltou o jejum, não é? Mas está aí, leitura bíblica, não é? E também a oração e também o jejum, que foi tratado amplamente aí na lição anterior. Mas temos aí um versículo, né? Tiago capítulo 1, e versículo 5, que diz lá: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E também temos o versículo 6, peça, porém, com fé, não é mesmo? Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então nós devemos estar firmes com Jesus, pedir sabedoria para ver como que Ele quer que nós hajamos, e está aí, através da palavra de Deus, não é? Uma consagração que nós estudamos aí, as disciplinas espirituais. Agora, veja bem, tem um outro texto aí, ó, lâmpada para os meus pés, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nós vamos conseguir, através da leitura, do empenho nas Escrituras, conforme nós lemos aí no Salmo 119, 105, para uma renovação da nossa mente. Agora, veja bem, não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo não tenha uma segura direção. Veja bem, ele pode nos guiar em toda a verdade. João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que significa esse versículo? Esse versículo explica que o Espírito Santo age como um guia, um professor, um mensageiro divino, tornando a verdade de Deus clara e aplicado à vida dos fiéis. E quando isso acontece, vai acontecer o título dessa parte da lição: renovação da mente. E tem até uma colocação no final ali: ouçamos o Espírito Santo. Muita gente já deixou de ouvir, e por isso estão se atrapalhando na vida, né?
Tem que prestar atenção nisso. A mente renovada, ela discernirá escolhas, ela receberá direção segura, ela não será facilmente enganada e caminhará em Glória a sabedoria Deus, espiritual. Né? Aí uma mente renovada vai produzir isso tudo e com certeza o resultado é bênção, é direcionamento de Deus para a vida daquele que se submete à ação do Espírito Santo. O quarto subtópico desta lição fala de voz e luz, ou seja, a verdadeira iluminação que o Espírito Santo de Deus realiza no homem interior, não é? No nosso interior. Aí, falando desta iluminação no homem interior, não se refere exclusivamente ao espírito do ser humano, né? Mas espírito e alma que corresponde ao homem interior. A obra inicial não termina na regeneração e no ensino, mas o Espírito Santo fala e ilumina. Quando tiramos tempo para ouvir o que o Espírito Santo tem para nós, ele, o próprio Espírito, fala de muitas maneiras no nosso interior, não é? No nosso íntimo do nosso ser. Traz sabedoria e também traz revelação. Ele esclarece questões que são duvidosas e também gera entendimento e paz. Veja que você tem aí referências bíblicas para cada uma destas afirmações. Se não podemos ler aqui, Efésios capítulo 1 e o versículo de número 17, não é? Vamos abrir o texto aqui para a leitura. O texto diz bem assim, ó, Efésios 1 e 17, o texto traz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, ele traz exatamente isso, sabedoria e revelação. Mas ele também, ele nos esclarece a respeito de questões que são duvidosas. Isso é papel do Espírito Santo como voz e como luz no nosso interior. Veja Atos 15 e o verso 28 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Na lição do trimestre passado, quando nós estudamos com base em Atos dos Apóstolos, nós inclusive tratamos a respeito desse tema aqui. Então você vê o Espírito Santo dando clareza para os apóstolos na primeira assembleia realizada na igreja, aqui no caso em Jerusalém, para tratar das questões que envolvia os povos que não eram judeus. Não é? Então, essas as decisões que foram tomadas ali, que não é o tema da lição, mas o Espírito Santo ele deu clareza para que quando os apóstolos tomassem a decisão, isso fosse feito na certeza e não deixasse dúvida, e de fato resolveu o problema, não é, na igreja primitiva. Agora, Romanos 8,14 também fala a respeito de entendimento e paz. O texto de Romanos 8,14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, entendeu? Aleluia. Ele, o Espírito Santo de Deus, ele também ilumina os olhos do nosso coração. Efésios 1 e verso 18 diz assim, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Está se falando das questões futuras. Neste texto aí você percebe que coração, o texto grego é cardia, se refere ao homem interior, porque esta iluminação acontece exatamente ali. Portanto, a expressão que Paulo utiliza aqui na epístola contempla o espírito humano que está entrelaçado à alma e inseparável dela. Estes são os olhos, né? O centro da percepção espiritual. Através destes olhos é que nós recebemos a iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e também para a vida eterna. Então você percebe que o Espírito fala no nosso íntimo de diversas maneiras e está bem claro para nós aí em nossa lição. Ele esclarece as dúvidas, mas ele também nos direciona com suavidade
e clareza. O Espírito fala no nosso íntimo e, nesse caso, ao conjunto da obra, né? O nosso espírito, o espírito humano. Ele ilumina. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, neste texto destacado por 2 vezes nesse subtópico aqui, Efésios 1 e 18, ele deixa isso muito claro. Veja que na própria lição você tem esse texto destacado, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou a esperança do seu chamado, do porquê você foi chamado para ser um crente em Jesus. E também para que você saiba quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui ele está falando exatamente riqueza da glória da sua herança, herança que nós de fato tomaremos parte dela após o arrebatamento da igreja. Então ele está falando das questões futuras também. Esta iluminação do Espírito, ela nos permite compreender a esperança da vocação, discernir a herança dos santos, enxergar a glória futura e, por fim, caminhar com clareza em meio às trevas deste mundo. Porque esta iluminação de que se trata aqui, voz e luz, não está se referindo a uma iluminação que é intelectual. Você não alcança essa iluminação por estudo, mas esta iluminação ela acontece espiritualmente. Por quê? Quando o Espírito Santo faz esta obra no homem interior, então ele faz um ajuste, não é? Vamos colocar assim, ele ajusta aquele ajuste fino que a gente fazia no rádio antigamente, até que você ia movendo ali para chegar na sintonia exata, não é? Um rádiozinho que eu tinha no carro, quando eu conseguia achar esse ponto, acendia uma luzinha assim, FM. Quando não estava na sintonia perfeita, ficava apagadinha aquela luz. E não era um rádio muito bom não, mas era o que tinha naquele momento, né? Então, quando essa iluminação acontece na pessoa, você vai ter então o ajuste da percepção, da sensibilidade e ainda do discernimento. Ele nos ajuda a enxergar a realidade assim como Deus a vê. Veja só que obra maravilhosa o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O Espírito, ele inicia a sua obra despertando a consciência, gerando fé, regenerando o espírito humano e introduzindo o crente na sala de aula divina, porque ele é o nosso pedagogo. Aleluia! Aleluia. Ele ensina, recorda, forma, renova a mente, fala no íntimo, ilumina o homem interior e guia em toda a verdade. Assim, o crente passa a viver em profunda comunhão com Deus. E aí, meu irmão, discernindo, não é? E obedecendo à sua vontade. Encerrando então o nosso tópico primeiro aqui, falando sobre a obra inicial do Espírito, nós vamos constatar que o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé, renova a mente, ensina, guia o crente, isso tudo para uma nova vida espiritual. Agora você vai ter um tempinho, porque nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, vamos deixar um recado para ti, e se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, você acesse lá e se inscreva. Se você já está nos assistindo no YouTube, verifique se de fato você está inscrito, ative as notificações, porque toda semana, além deste material que nós estamos gravando aqui, esta aula, você também tem ali materiais teológicos que são disponibilizados gratuitamente no canal do YouTube, do CETADB, para o seu crescimento. E se você ainda não é aluno do CETADB, aproveite, crie o seu perfil agora na nossa plataforma online, se inscreva e seja aluno. Já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Retomando a nossa aula, meus irmãos, o tópico 2 da lição fala sobre testemunho, intercessão e edificação, obras do Espírito Santo de Deus no espírito humano. Vamos lá, pastor Adovilso? O Espírito testifica ao nosso espírito. O Espírito Santo testifica ao espírito do homem, tá? Então nós temos aí, queridos, né, o primeiro parágrafo, Romanos 8, é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Trouxe aqui, é bom que o professor traga no contexto de Romanos 8, que está aí escrito, não é? É a liberdade e segurança da nova vida em Cristo, é o contexto lá, oferecendo a descrição detalhada da vida transformada pelo poder do Espírito Santo, está aí então o contexto de Romanos 8, ok? Vamos lá para o segundo parágrafo, tratando da vida do cristão, a vida no Espírito. Paulo, olha aí, ó, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo, né? Ao Espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que significa isto? Romanos 8,16 explica que o Espírito Santo nos dá a certeza interior de que somos filhos de Deus, testemunhando ao nosso espírito que pertencemos à família de Deus. É essa certeza que é confirmada pelo Espírito Santo em nosso espírito. Que coisa linda, não é? Essa certeza que obtemos através da ação do Espírito Santo, né? Isso não é uma suposição, mas uma verdade confirmada pela atuação do Espírito Santo, que nos liberta do medo e nos assegura de nossa adoção, tornando-nos herdeiros junto com Cristo. Então nós temos certeza da nossa salvação, porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós passamos pela transformação e temos esta convicção, não é, de salvação em Cristo Jesus. Veja bem, o terceiro parágrafo, essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe até aqui para corroborar com o que está escrito aí nesse destacado em azul, é uma extra lição, não é? Somos filhos pela fé em Cristo. Olha o que está escrito em João, capítulo 1, no Evangelho de Jesus, segundo registrou João, capítulo 1, verso 12. Ele afirma-se, mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E Gálatas 3,26 ainda reforma, não está na lição, eu trouxe aqui para melhorar, né? Gálatas 3,26 reforça-se, olha, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É o que está aí comunicado nesse texto, nesse destacado, nesse estrofe destacado em azul Só marinho. Um detalhe, pastor. Pois não. Às vezes as pessoas não têm a noção exata disso aí, porque a adoção é a maneira por meio da qual uma pessoa que não é filho legítimo passa a ser filho legítimo, né? Isso está conformado, inclusive, num padrão de leis que está no mundo hoje, que uma pessoa que não é filho de sangue, não é? E que foi adotado, passe a gozar dos mesmos direitos e benefícios daquele que é de sangue, daquele que é gerado por um pai, um homem e uma mulher, não é? Uma mãe. Então, essa é uma questão interessante. E quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, então essas duas vozes, o Espírito Santo e o nosso espírito, ele tem essa voz replicada dentro de si. Fala, olha, de fato eu sou um filho de Deus. Obviamente que pelos critérios que o pastor já explicou, para chegar ao ponto de ser adotado, você tem que crer em Jesus. Sem Jesus não tem essa adoção, não acontece essa adoção. Então veja o valor, o peso de glória que isso traz para nós, que antes estávamos mortos no sentido de estarmos separados completamente de Deus por causa do pecado, e em Cristo nós temos essa adoção. Eita, coisa gloriosa. O senhor falou então que o filho não legítimo tem direito, então ele tem direito à herança.
Com certeza. Então nós teremos também. Sim, Fomos não tenha dúvida. adotados. Adotados. É exatamente o que Paulo está dizendo no texto que eu já mencionei aqui, de Efésios 1,18, né? É exatamente o que ele deixa claro ali, exatamente que nós somos participantes e temos condições, pelo Espírito, de vislumbrarmos que na glória com o Senhor teremos parte dessa herança. Muito bem, olha aí, está bem colocado, né? No último parágrafo desse slide diz lá, por isso, não é? Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios 3, aí está o 19, mas eu quero ler o 17. Eu escrevi aqui antes de ler, na realidade a oração para que Cristo habitasse nos corações dos Efésios ocorre no versículo anterior, Efésios 3:17 diz lá, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. E o 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E o 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Trouxe aqui um resumo, né, sobre essa questão de Efésios 3, 17 a 19. Em suma, não é? É uma oração de Paulo para que os crentes sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo possa habitar em seus corações pela fé. O trecho enfatiza que ser arraigado e alicerçado em amor permite compreender e experimentar a magnitude do amor de Cristo, que transcende o conhecimento humano, levando à plenitude de Deus. É o que está escrito ali no finalzinho, que excede todo o entendimento. Olha, no material que você vai fazer download, tem um estudo de 3 páginas só sobre Romanos 8:16. O próprio Espírito confirma, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós tratamos desta ênfase aí a respeito. Essa adoção, ela acontece, na verdade, em 3 aspectos. Uma obra que acontece, uma obra jurídica, ela também é uma obra afetiva e ela ainda se faz uma obra espiritual. No material de apoio, eu coloquei lá bem registradinho para facilitar aí a sua vida, não é? Deus nos adota como filho, o Espírito nos faz clamar, Abba, Pai. Tem uma explicação também no seu material de apoio a respeito disso. E depois, o mesmo Espírito testifica o que esta adoção significa. Aí nós falamos dessa confirmação. É uma confirmação que trata de identidade. Ou seja, o próprio Deus disse, você agora é meu filho. Também é uma questão de segurança, porque nada te separará do amor de Deus. E ainda fala a respeito da herança, porque agora somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros quer dizer, herdamos junto com Cristo. Que coisa gloriosa, não é? Esta convicção que é produzida pelo Espírito, ela é confirmada em nós pela fé. A certeza desta filiação ou da realização desta obra no homem interior não depende de circunstâncias, não depende de sentimentos momentâneos e também não depende de autoconfiança. É o conteúdo do testemunho interior que o Espírito dá. Por isso, nós vamos verificar que esse testemunho ele excede a capacidade mental, né, porque se faz uma revelação espiritual, não uma revelação carnal. Acontece no espírito humano. É a ação direta do Espírito Santo de Deus no espírito humano, sem nenhum tipo de intervenção. Esta é uma revelação direta que acontece do Espírito Santo ao nosso espírito. E ele constitui a base de uma comunhão profunda que existe entre o próprio Deus e cada um de nós. Veja que coisa gloriosa que é a ação do Espírito Santo na vida do homem. O subponto 2 fala da intercessão do Espírito, a profundidade espiritual que nós não alcançamos, aí o Espírito alcança. Em Romanos 8, nós vemos Paulo tratando de uma outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Olha só,
Romanos 8 e o versículo de número 26 diz assim: e da mesma maneira, ou seja, pela ação do Espírito Santo, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós, junto a Deus, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No seu material de apoio tem uma explicação a respeito dos gemidos inexprimíveis, alaletos stagaimoi, é o termo grego que está ali. É a expressão grega que significa suspiros que não podemos, ou que não podem ser colocados em palavras humanas. Refere-se a um movimento profundo do Espírito Santo no interior do crente. O que é que isto, meus irmãos, significa para nós? Descreve uma oração espiritual além da linguagem articulada, ou seja, daquilo que você pode verbalizar. É isso que o Espírito Santo faz. Os gemidos inexprimíveis são esses. Convida o crente a depender mais do Espírito Santo de Deus e das suas intercessões. É isso que os gemidos inexprimíveis que estão aí em Romanos 8 e 26 querem dizer a respeito de cada um de nós. Essa é uma das verdades gloriosas que nós temos em relação à nossa vida espiritual. Quando não sabemos orar, aí você tem o Espírito Santo que ora em nós. Essa ação permite que, muito além do nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso você tem em Romanos capítulo 8, os versículos 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. E o verso 27 que acabamos de ler aqui para os irmãos. Sabe aquele momento que você está vivendo, um tempo muito difícil na sua vida, aquela coisa assim, a luta grande, a tristeza profunda, e você se dobra para a oração, você se volta para a oração, ainda que sentado, de pé, deitado, enfim, e que você não encontra as palavras certas para expressar a sua oração. Tem alguns irmãos que quando vivem esse momento, só fazem chorar. Outros, quando muito, conseguem gemidos, que não são esses inexprimíveis, mas gemidos que são entendidos pelo Pai. E aí, então, é nesta hora que você percebe que, após esta oração, você está renovado, revigorado, ou pelo menos consolado. Por quê? Porque ali ocorre esta intercessão do Espírito. Isso nos faz lembrar que o ensino de Paulo aos Efésios nos mostra uma amplitude da ação divina que ocorre em nosso favor. E esta amplitude da ação em nosso favor, da ação do próprio Deus, não se limita àquilo que nós pedimos ou àquilo que pensamos, porque de fato, conforme diz o texto, a gente nem sabe orar como convém, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Às vezes nós estamos orando, falando palavras, mas o Espírito Santo de Deus sabe exatamente o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos e qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. E é nesta hora, então, que a intercessão dele se faz valer em nosso favor. Neste caso, o Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito Santo no processo da intercessão. Não é? A intercessão, ela vai além do intelecto humano, vai agindo em camadas que muitas vezes nós não temos percepção. Age na nossa incapacidade, porque o versículo 26 de Romanos 8 diz que não sabemos o que havemos de pedir, age provendo e promovendo uma intervenção do Espírito, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e traz uma sintonia perfeita com o Pai. Segundo Deus, diz o verso 27, ele intercede pelos santos. Isso significa que nem sempre sabemos o que é melhor, que os nossos sentimentos podem
nos fazer confundir e ainda a nossa razão pode estar limitada a uma série de fatores que envolvem as nossas vidas, não é? Mas o poder que opera em nós é o Espírito Santo, e a intercessão dele sonda áreas inacessíveis à razão, assim como também traduz súplicas que as nossas palavras não alcançam. Eleva a nossa oração ao nível da vontade divina e também conduz a nossa vida a respostas maiores do que aquelas que nós conseguimos pedir. Veja, Provérbios 20, a minha tradução aqui é Almeida Revista e Corrigida, mas no texto da NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, você tem nesse texto aqui, Provérbios capítulo 20 e o versículo 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então você percebe exatamente este espírito humano como lâmpada do Senhor, não é? A maneira como o Espírito de Deus trabalha. Ele usa o nosso espírito como um ponto de contato, podemos dizer assim, para sondar quais são as motivações, quais são as nossas intenções, quais são as feridas que trazemos, quais são as nossas preocupações, quais são os nossos sonhos e ainda quais são os nossos temores. Assim, a intercessão do Espírito Santo, ela é cirúrgica, ela é profunda e ela também é transformadora. Ele intercede, o Espírito Santo, ele intercede em nós, por nós e através de nós, e isso tudo conforme a vontade e o plano de Deus, não é? Muito bem, encerrando aqui agora o tópico 2º, a sinopse deste tópico diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e ele intercede em nosso favor de maneira profunda e também além do nosso entendimento. Com isso encerramos aqui o tópico 2 da lição, quando falamos sobre testemunho, intercessão e edificação. Já voltamos, é rapidinho. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3º, amados irmãos, edificação e fruto do Espírito, é o assunto do tópico e nós já vamos aqui com o pastor Adovilson falar sobre o Espírito. Ele ora bem, glória a Deus. Tópico 3, o subponto 1, lembrando os senhores que o Espírito aí ora bem é o Espírito humano, tá? Tem que ficar bem claro, tá certo? Veja bem, a ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios. Quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, está escrito ali, porque se orar em língua estranha, o meu espírito, olha aí, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu trouxe uma colocação aqui sobre 1 Coríntios 14, 14, é a oração pelo Espírito versus entendimento. Então veja bem que tem essas palavrinhas aí, ok? Paulo contrasta dois modos de oração, orar em língua, ou em espírito,
significa que a comunicação é inspirada divinamente pelo Espírito Santo através do espírito do crente, mas a mente consciente do orador não compreende o que está sendo dito, é infrutífero para o entendimento. A passagem de 1 Coríntios 14, enfatiza que orar com o Espírito é uma experiência pessoal com Deus, enquanto que orar com o entendimento é a comunicação que pode ser compreendida por outras pessoas na congregação, como, por exemplo, a profecia. Então, realmente, quando nós falamos em línguas estranhas, nós não compreendemos o que está sendo dito. É o Espírito de Deus em contato com o nosso espírito, né? Espírito do homem, aí nós começamos a glorificar a Deus e falar línguas estranhas, né? E tem uma colocação aqui sobre isso. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus, né? Temos aí 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7 em diante, que diz lá: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro, versículo 9, pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E o versículo 10, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. E o versículo 11, mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Uma colocação sobre isso, nós entendemos que esses dons é de fonte de Deus, fonte divina. O apóstolo Paulo deixa claro, não está aí na lição, que a fonte de todos os dons espirituais é o mesmo e único, o Espírito Santo, que o distribui a cada um individualmente como quer. O dom de línguas não é uma habilidade humana natural, mas uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, não é? Existem correntes por aí que não aceitam mais línguas estranhas, que não creem. Ao passo que a renovação carismática dá curso para ensinar a falar em línguas. Lá eles ensinam, né? Olha só, meu Deus do céu. É interessante. Agora, lembrando um fato importante, pastor, que línguas estranhas ela tem 3 origens. Humano, o homem pode imitar, diabólica, né? E, claro, de origem do Espírito Santo, né? Que produz esse dom em nós. Agora, veja bem, quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito Santo. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Porque se tem alguém que nos conhece perfeitamente, como já foi dito aqui, é o Espírito de Deus, não é? Ele nos conhece profundamente, os nossos questionamentos, as nossas necessidades, enfim. Então, quando eu oro, atuando sobre meu Espírito Santo, no meu espírito, o meu espírito ora bem. E o último parágrafo diz lá, o espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, diz aí, somos edificados. Quando nós oramos em línguas estranhas, pastor, e não tem, por exemplo, em um culto, por exemplo, eu começo a orar em línguas estranhas, eu não interpreto, e ninguém interpreta, eu devo orar meio, diminuir um pouco o volume, porque eu estou me edificando. Agora, quando Deus quer falar com a igreja, ou eu interpreto, ou Deus levanta alguém para interpretar aquilo que está sendo falado através das línguas estranhas, tá certo? Mas eu quero deixar claro aqui que a Bíblia diz, não proibais falar em línguas estranhas. Porém, Paulo normatizou como deveria ser feito isso. É um outro assunto de 1 Coríntios 14, que sempre ouvi isso e eu acredito. Muitos sobreiros não gostam muito de fazer um estudo completo de 1 Coríntios 14, né? E o 1 Coríntios 14, 4, conforme diz aí, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Uma colocação sobre 1 Coríntios 14, 4. Dizer que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo significa que o ato fortalece espiritualmente o indivíduo, mas não beneficia os outros na congregação. O apóstolo Paulo explica que a edificação acontece porque orar em línguas, o Espírito ora,
mesmo que a mente não entende o que está sendo dito. Quem fala em línguas se fortalece espiritualmente e, ao se conectar com Deus de maneira pessoal e profunda, uma experiência que é abençoadora para o indivíduo. Portanto, quando eu oro em espírito, ou oro em línguas, melhor dizendo, eu estou me edificando. Mas existem casos em que eu oro em línguas e eu mesmo interpreto, ou alguém levanta na congregação e interpreta porque Deus tem algo para comunicar com a igreja. Então tem esses dois lados aí. Continuando a leitura, Paulo não apenas orava, mas ele também cantava em línguas. Paulo cantava em línguas, 1 Coríntios 14, 15. O que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Agora, cantar em línguas estranhas, eu trouxe uma colocação aqui, ou línguas desconhecidas, conforme descrito em 1 Coríntios 14, refere-se a uma expressão espiritual que o indivíduo realiza com o espírito em comunicação direta com Deus, mas sem que a mente compreenda o que está sendo dito. Em vez de edificar a igreja, essa prática edifica apenas a si mesmo. Por isso que nós devemos sim glorificar a Deus através das línguas estranhas, mas também nós devemos, queridos, orar para que todos entendam. Cantar, sim, em línguas estranhas, mas cantar também com entendimento, onde todos estão entendendo que nós estamos louvando e glorificando ao nome do Senhor. Ainda no outro slide, o Espírito ora bem, que desfrutemos mais desse extraordinário recurso, não é? De edificação espiritual, aperfeiçoamento, nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, falar em línguas, eu vou evitar qualquer comentário aqui. Você faça download do material de apoio, porque são 4 páginas de comentários sobre esse tópico, edificação e fruto do Espírito. Às vezes tem questões que você precisa se aprofundar mais e está ali. Orar em línguas aumenta a sensibilidade espiritual, renova a fé em momentos de fraqueza, fortalece a alma e o espírito, aprofunda a comunhão com Deus e sustenta o crente em meio às lutas invisíveis. A oração em línguas é um presente divino para renovação e capacitação espiritual, essencial em uma vida de santidade e serviço. Então, acho que está aí um dos grandes motivos do porquê nós devemos buscar batismo com o Espírito Santo, porque cremos como pentecostais que o falar em línguas é a evidência inicial daquele que foi, de fato, verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. Agora vamos no subponto 2 falar sobre o ápice da vida cristã, o fruto do Espírito. O ápice, está dizendo, o ponto mais elevado, o mais importante, aquele que de fato merece destaque, porque ter dons espirituais é muito bom, mas se o indivíduo não produz esses frutos que nós temos aqui, alguma coisa está desequilibrada na sua estrutura de vida de fé. Eu quero dizer já de forma antecipada que o ápice da vida cristã aqui trata dos frutos que estão relacionados em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 22 e, no caso 23, que fazem parte da leitura bíblica em classe. No material de apoio, nós trouxemos um comentário especial sobre as 9 virtudes espirituais relacionadas em Gálatas 5, 22 e 23, com definição, exegese, exemplos bíblicos e aplicação. Um material que nós já tínhamos organizado anteriormente para uma aula do CETADB, mas que se aplica perfeitamente também a esta aula da Escola Bíblica Dominical. E aí nós trouxemos esse material todo aí, falando sobre os frutos, não é? Ou, me desculpe, o fruto singular. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes que estão listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, chamadas de fruto do Espírito singular, representa o ápice da vida cristã e envolvem o nosso ser por inteiro.
O espírito do convertido é santificado pelo Espírito Santo dia após dia. Base de 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11. Haveis sido santificados, diz o texto de Paulo, pelo Espírito do nosso Deus, porque ali também fala sobre ser santificado, ser regenerado. Eu vou abrir o texto aqui para ler, não é, esse texto para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 6, a referência que está aí na sua lição, é o verso de número 11. Eu vou chegar nele aqui agora, diz assim, ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação, que também está relatada em Romanos 1,4, ela progride, ela se desenvolve e o crente passa cada vez mais a expressar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e a temperança, que é o domínio próprio, não é isso? Isso é viver e andar no Espírito, conforme o texto de Gálatas 5:25. Vamos lá então. As virtudes, meus irmãos, que nós temos aqui, como obra contínua de santificação, relacionadas em Gálatas, são apresentadas por Paulo como o fruto do Espírito, não frutos, mas um único fruto, composto por 9 virtudes, e estas expressam o caráter de Cristo. Esse fruto é, de fato, o ponto principal da vida cristã, o ápice da vida cristã, porque ele não é produzido pela carne, não é conquistado pelo esforço humano isolado e também não é aperfeiçoado pela força da personalidade de quem quer que seja. É uma obra direta do Espírito Santo que molda o crente de dentro para fora. Aleluia! Esta santificação contínua que Paulo se refere é uma santificação que toca principalmente no Espírito, no sentido de fazer nascer a sensibilidade à ação de Deus. Também envolve a alma, e aí vemos que nós estamos tratando da tricotomia, não é? Porque é onde ocorrem as mudanças de caráter, de emoção e de volição, ou seja, da vontade da pessoa, e ainda atinge o corpo, porque é por onde passa, ou o corpo, né, passa a ser um instrumento de justiça. A presença do Espírito Santo, nesse caso, é descrita com base em Romanos 1,4, ou seja, um espírito de santificação. E esta santificação, ela é progressiva. Dia após dia, o Espírito Santo aperfeiçoa em nós pensamentos, palavras, atitudes e reações. A respeito das 9 virtudes, eu não vou comentar aqui, mas vou falar contigo, que é importante que você faça download desse material e estude, porque são 2 páginas exclusivamente a respeito dessas 9 virtudes que estão aí. Amor, como fundamento de todas as outras virtudes, o amor ágape, o amor sacrificial. Gozo, que trata da alegria espiritual independentemente das circunstâncias. Paz, que traz tranquilidade profunda no espírito, resultado da confiança no Pai. Longanimidade, a paciência para suportar provações e também pessoas difíceis. Benignidade, a bondade manifestada em atitudes gentis e acolhedoras. Bondade, a generosidade ativa, fazer o bem sem interesse pessoal. Fé, como variante de fidelidade, porque fala de firmeza, estabilidade e lealdade a Deus. Mansidão, controle da força própria sob a direção do Espírito. E por fim, temperança, em algumas traduções, domínio próprio, a capacidade de controlar impulsos, desejos e reações. Essas virtudes não aparecem isoladas, elas formam um caráter integrado, não é? Aleluia! Você pega então depois, você vai ter ali definição de cada uma delas, a exegese do termo grego que deu origem a essas virtudes,
também exemplos bíblicos e, por fim, uma aplicação que você pode utilizar-se para a sua própria vida. E aí, meu irmão, aí a coisa vai acontecer. Se você aplicar, com certeza, esse fruto, não é, envolvendo essas 9 virtudes, serão bênção na sua vida. Muito bem, a oração em línguas, ela edifica o espírito humano, fortalecendo interiormente o crente através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Além disso, o Espírito produz o fruto espiritual e as virtudes que nós acabamos de relacionar: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, que representam o ápice da vida cristã e o sinal evidente de uma nova vida daquela que está cheia do Espírito Santo. Se produz esse fruto, é porque certamente tem o Espírito Santo, porque ninguém consegue produzir essas virtudes de si próprio. Encerrando, a oração em línguas edifica o Espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã. E aí destacamos o amor, o gozo e a paz. Amém? Pastor Adolvilson, com a oportunidade para concluir a lição de número 12, a penúltima deste trimestre. Glória a Deus. Está lá, concluindo a lição de hoje, é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 17. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João, capítulo 16 e versículo 14. Maravilha, meus irmãos, queremos aqui engrandecer a Deus e dizer para você que, para que você aproveite todo este conteúdo, a aula, o material de apoio, os slides que estão aí para download, é só você acessar a nossa plataforma. Se você não tem o perfil, você cria a sua conta ali, é bem simples, não é? O endereço de acesso da plataforma está aqui, ó, online.cetadib.com.br. Você acessando a plataforma, você pode inclusive fazer o download ali do app, que dá acesso, não é? Aí para instalar no seu aparelho celular, se é o caso, mas você pode acessar o seu computador, cria a conta. Na parte de baixo vai aparecer entrar, você clica. Se você não tem a conta, porque ele vai pedir para você fornecer o seu e-mail e a sua senha. Se você não tem a conta, você precisa criar a conta. Aí clique em criar conta e aí forneça ali seu nome, data de nascimento, telefone, e-mail, cria uma senha, não é? Para você conseguir o acesso, e aí já vai estar disponível gratuitamente o material da EBD. Baixa, faça download, estude, não é? E deixa Deus te usar. Se você é um professor de escola dominical, coloque a sua vida no altar de Deus e deixe o Espírito Santo falar através da sua vida, porque o nosso povo, os nossos irmãos, estão carentes de palavras de vida eterna. E nós temos as palavras ideais, adequadas, segundo a orientação e ação do Espírito Santo, para falarmos com a igreja do Senhor. Deus abençoe você, obrigado pela assistência, nos ajude compartilhando esta aula em Cristo Jesus. Pastor Adolvilson. Muito bem, que Deus abençoe você, sua família e seu ministério, não é? E até a próxima pré-aula, querendo Deus, será a última aula desse último trimestre de 2025. Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Esse é o assunto da lição 13. A semana que vem nós estamos aí. Um abraço, Deus abençoe na paz do Senhor. Deus abençoe.